estamos aqui para o nosso projeto Contação de Histórias, Histórias em Família. E a nossa convidada de hoje é a Joeli Fernandes, minha irmã mais velha, que está com 60 anos. Ela tem 3 filhos. Desses filhos, ela tem 4 netos. A Joeli, que é carinhosamente chamada de Joia, ela é professora de piano e também uma excelente mestre de cerimônias. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Ela gosta de música e de livros e também filmes. O filme que marcou muito a Joia é O Sorriso de Mona Lisa, por enfatizar o autoconhecimento feminino. Joia, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito honrada de ter você aqui no meu projeto, que está sendo feito com muito carinho. E a história que eu te convido a compartilhar comigo é da nossa infância, que eu tirei da minha monografia, que eu fiz em 1995, e é onde nós descrevemos o nosso casarão, que é a casa que nós estivemos na nossa infância, que era a casa da avó Inês e do vô José. Então, você topa descrever essa casa e as nossas lembranças de infância? Com certeza. Eu que agradeço por participar com você dessas memórias. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, eu estou aqui com uma colinha, porque, como eu disse, essa descrição eu fiz na minha monografia. Então, eu vou fazer com você um bate-bola, né? Então, conforme formos lembrando do que acontecia, nós vamos compartilhar esses momentos. Que, pelo que eu percebi, de todos os netos da avó Inês, nós duas que vivemos esse tipo de lembrança. Talvez os outros tiveram outro tipo de conexão com essa casa. Certo? Então, isso mesmo, a nossa infância, toda nossa. E aí eu começo o texto falando assim: nossa infância foi cheia de alegria e lembranças felizes. Naquela época, eu tinha aproximadamente 6 anos. E aos finais de semana, adorávamos ir à casa da minha avó materna, a Inês. Aquela casa era mágica. O que você tem para falar? Eu lembro-me que todos os quartos tinham portas que se abriam em 2 folhas. Os 2 quartos eram muito grandes, assim como a sala de estar. Eles tinham um piso de madeira que era encerado e era muito brilhante. Nós gostávamos de girar para ver a nossa saia refletindo no brilho da madeira. Nós também gostávamos de deslizar da sala para o quarto, sentadas em um pedaço de pano de lã. Alguém nos puxava e essa era a nossa brincadeira. Muito bom. E aí uma coisa que me marcou muito eram as pinturas que ela tinha. E eram pinturas encantadoras. Por quê? A casa, ela tinha o pé direito muito alto. Então, ela era tão alta que tinha, do teto para baixo, ela era possível que se fizesse uma faixa com pinturas de paisagens. E eram paisagens aquelas do estilo romântico, certo? Por exemplo, se a parede ela tinha uma cor azul claro, eles faziam nessa faixa de aproximadamente 1 metro, do teto para baixo, que era separado por uma fina linha preta, essas paisagens, elas combinavam, elas tinham uma harmonia com a cor da parede azul. Então, a paisagem era de um azul profundo. As mulheres tinham vestidos longos, que também tinha coisas em tom de azul. Então, cada cômodo, dependendo da cor da parede, essas pinturas do alto tinham essa combinação com as paisagens.
E nós ficávamos tão encantadas com essas pinturas que, como éramos pequenas, nós deitávamos no chão e ficávamos olhando para cima, admirando aquelas pinturas e imaginando estarmos lá naquele piquenique, naquele ambiente que era antigo. Sim. Era muito encantador, de verdade. As janelas eram muito altas, com os vidros voltados para a rua, de maneira que qualquer pessoa que passasse pela calçada poderia ver o interior da casa. Por isso, a vovó costurava cortinas de renda para pendurar. Na metade inferior dos vidros, ela colocava essas cortininhas. Além de oferecer maior descrição interna, deixava o ambiente muito charmoso. É verdade. Eu lembro da avó costurando essas cortininhas, porque a avó ela tinha habilidade Sim. de costura muito grande. A gente até brincava com os carretéis vazios, lembra? Fazia trenzinho com os carretéis vazios. Então, eu lembro dela costurando essas cortininhas, era muito charmoso. E os móveis? Mesmo. Nossa, eram móveis escuros, a madeira era muito escura e eles estavam sempre muito limpos. Para mim, isso chamava demais a atenção. E além das mobílias comuns, como cama, guarda-roupa, sofá, cadeira, tinha também alguns móveis que nós achávamos misteriosos. Por exemplo, existia um armário com uma porta de vidro e que ao fundo era espelho onde os cristais eram colocados. Então, cristaleira. Até aí tudo bem. Só que tinha outros dois que me chamavam muita atenção, porque eles eram parecidos na sua forma e tinham nomes diferentes. Buffet e Tagère. Eu confesso que eu sempre olhei para aqueles dois móveis com muita desconfiança. E aí, a minha curiosidade infantil me perguntava, por que que eles têm nomes diferentes se eles são tão parecidos? Qual a função desse verdade. No centro da sala havia uma mesa e a base dessa mesa era como se fosse uma caixa e tinha uma porta nessa base da mesa e era grande, cabia uma criança ali dentro. O meu avô costumava guardar jornais velhos ali dentro, né? Era o mesmo local onde a tia Zilda, criança, se escondia quando fazia as travessuras. Nessa mesa, o nosso vô José constantemente lia a Bíblia, tem até uma foto muito linda dele lendo a Bíblia. E ele também tocava sobre essa mesa, ele colocava o inário onde ele tocava o violino. E o nosso coração se enchia de alegria cada vez que ouvíamos o vô tocando. Uma lembrança muito emocionante, lembrar do vô tocando violino. Era, a voz dele às vezes até embargava, porque ele ficava com aquela emoção de cantar, de entoar os hinos, né? Louvando a Deus, e ele ficava emocionado. E isso também... E a gente ficava bem quietinho escutando, né? Sempre. Nossa, eu lembro lindo. A reverência que o vô José tinha nas coisas de Deus, né? Era uma coisa muito marcante. Até outro dia eu fiquei pensando que é bem verdade isso que fala, que a criança ela aprende mais pelo exemplo, pela ação, do que pelo que você fala. Sim. Porque o vô José, ele não falava, agora eu vou fazer tal coisa, ou não, ele simplesmente fazia. E isso me chamava muita atenção. Era muito bonito. A mesa do banquete, que era na sala ainda, aquela mesa enorme, que quando tinha as refeições em ocasiões especiais, a avó Inês, ela montava aquela mesa para nós nos reunirmos todos em volta. E ela tinha todo um cardápio específico dela, que até hoje eu não vi ninguém montar esse cardápio, que era o nhoque de batatas feito por ela, o pato cozido ao molho, e era o pato criado no quintal, e ele era abatido para essas ocasiões especiais. Então, tinha o pato para exatamente essas ocasiões. Esperava até o ano novo. Sim. E a sobremesa era o manjar branco com calda de ameixa preta. Então, nós ficávamos todos... E eu roubava sempre uma ameixa antes de chegar a hora do almoço principal. Já ia faltar umas 2 ou 3 ameixas.
Você tinha passado por lá. E aí exato, nós ficávamos na expectativa de ver a mesa montada com aquela toalha de algodão branca e ela tinha detalhes com finas listras azul e vermelha. E ficava linda, a mesa ficava muito linda. Eu adorava aquela mesa. E aí a gente só iniciava a alimentação depois da oração do vô José. Exatamente. Tinha todo esse respeito e esse caminho a seguir. E a gente lembra da oração direitinho, todos nós lembramos, né? Sim. Eu lembro também da cozinha. A cozinha era o único cômodo que não era muito grande. Tinha uma estrutura simples, um espaço suficiente para cozinhar e manter as coisas no lugar. Nessa cozinha havia uma cadeira na qual o nosso avô José gostava de sentar-se para contar suas histórias e entoar suas cantigas, marcando o compasso com o tamanco de madeira que ele usava diariamente. Era muito gostoso ouvir as histórias do vô, né? Ele contava que há muitos anos antes, quando ele era rapazinho ainda, ele leu As Mil e Uma Noites. E ele sabia contar as histórias das Mil e Uma Noites. É um clássico, né, da literatura. Total. E essa é uma lembrança também que ficou para nós, né? O José era um contador de histórias assim exímio, né? Saindo da cozinha, então, lá fora tinha um pequeno terraço que nós víamos, então, de cima, nós conseguíamos ver o quintal inteiro e todos os seus ocupantes. E aí, para descermos ao quintal, havia uma escada larga com 10 degraus, que também dava acesso à lavanderia e ao único banheiro da casa, que era no quintal. Então, nessa época, as casas não tinham banheiro. Meu Deus! Era no quintal, exato. O quintal era muito grande, não tinha pavimentação, tinha um terreno irregular. E a minha avó, a nossa avó, costumava cultivar legumes. Ela tinha uma horta que era o chamego dela, como também ela gostava de criar galinhas e patos. Essas aves cuidadosamente tinham nomes que nós colocávamos, né? Havia ainda nesse quintal uma grande ameixeira e o vô José nos permitia comer seus frutos somente quando toda a família estivesse na casa, incluindo as crianças. Exato. E aí, o que você lembra desse quintal? Nossa, tinha a Laika, né? A Laika era aquela cachorrinha, ela tinha um porte pequeno e os pelos dela era branco e preto. E ela morava perto da horta. Só que não dava para se aproximar da Laika, ela era muito brava. A minha experiência com animal de estimação não era animal de estimação, porque a Laika não deixava a gente chegar perto. Ela só deixava o vô José se aproximar quando era para ser alimentada. Então, a Laika não era uma cachorrinha de interação, ela só era ficar lá no quintal, fazendo parte do contexto. É mesmo. Ainda no meio desse quintal havia um fogão a lenha, muito útil quando grandes refeições tinham que ser elaboradas, e onde as espigas de milho colhidas pelo vô lá do terreno, essas espigas eram cozidas e aí a avó fazia curau e pamonha. Era outro evento importante da família, quando a avó fazia, quando chegavam as espigas de milho que o vô trazia do terreno, né? Era tudo muito gostoso. Era uma festa, né? Tudo, a molecada, tudo em volta, era uma delícia. Nossa! Vó, viu? E aí, na outra extremidade do quintal, tinha um grande portão, com 2 fechaduras, que só os adultos poderiam abrir facilmente. Às vezes, as crianças até conseguiam sair para a rua, só que para entrar de volta era um problema, porque a dificuldade aumentava demais, principalmente quando o portão estava trancado. Por quê? Como eu que sei, né? Porque eu queria ir brincar na rua com as minhas amigas. E para voltar, como é que eu abri esse portão? Aí que era todo o processo, né? Então, como ele era muito alto para criança, nós colocávamos nossa boca no espaço que estava entre a parede e o próprio portão.
E esse espaço era da largura de um dedo. Então, nós, criança, colocávamos ali e gritávamos, né? Por favor, abre o portão! Só que a casa era muito grande e o quintal também. Então, era grande o suficiente para poder atingir qualquer ouvinte. Quer dizer, a vizinhança inteira escutava que tinha alguém querendo entrar no quintal. Era muito difícil. Perto do portão, junto do galinheiro, ficava o quartinho do tio Davi. Era uma salinha que a avó Inês arrumou para ele. Era onde ele ficava para ouvir os seus discos. Ele tinha lá uma vitrola e era lá que vinham os amigos, as amigas. Era um lugar para nós que era todo especial, né? O quartinho do tio Davi era um paraíso, né? E lá também tinha um fogão a lenha do lado, um fogão desativado, que ele deixava aquele muito enceradinho, né? E tinha 2 sofás, um quadro negro que a gente ficava escrevendo e desenhando. E nós também gostávamos de ouvir os discos do tio, né? Naquela época fazia sucesso Roberto Carlos, as músicas italianas, Beatles. Aquele quartinho para nós era um paraíso, né? E aí conta como o que a gente fazia lá. O tio Davi, como sempre, a nossa família, eu já até notifiquei isso em outras situações, nós não tínhamos dinheiro para presentes, mas a nossa família tinha dinheiro para comprar livro e coisa para nos trazer para a cultura. Então, todo esse nosso prazer pela leitura e essa facilidade com música, então o tio Davi comprou para nós 2 disquinhos de historinha, que na época era uma coisa que era o auge, eram os discos pequenos. Sim. E eles eram coloridos, né? Exatamente para poder chamar a atenção da criança, porque os discos normais das músicas da Jovem Guarda, dos italianos, dos artistas normais, eles eram pretos normalmente. Só que os infantis... compacto, né? Só tinha compacto. Eles eram de cores bem fortes, vermelho, azul, amarelo. E aí o tio Davi nos presenteou com 2 disquinhos, que um era os Sapatinhos Vermelhos e o Gulliver na Terra dos Gigantes. E eu tive um parênteses sobre essa história do Gulliver na Terra dos Gigantes, que quando eu fui lecionar literatura inglesa, eu vim saber que Gulliver é uma história da literatura inglesa. Literatura inglesa, sim. Eu fiquei muito encantada. Falei, puxa vida, minha infância foi marcada por essa história e a minha profissão veio me trazer essa história de presente. Então, era muito prazeroso. E aí nós ouvíamos esses discos milhares de vezes. Só que a vitrolinha, ela tinha uma característica, porque o disco era muito sensível. E na mão de criança, você sabe o que acontece. Então, de tanto você ficar ouvindo, a agulha, ela fazia riscos no disco. Riscou. E aí, conforme passava o risco, repetia. Então, vamos supor, nos Sapatinhos Vermelhos, quando a bruxa chega, ela fala, os seus sapatos, como são bonitos, como são bonitos. Então, só que para nós isso não perdeu encanto em nada. A gente continuava ouvindo as historinhas e decoramos as repetições, que é como eu acabei de mostrar agora. Quando a gente reconta as histórias, nós precisamos contar com a repetição, porque a repetição incorporou a história. A historinha, assim mesmo. E é então, eu para lembrar, né, daqui finalizando aí as nossas lembranças, teria muito mais coisa, você pode ter certeza. Que a gente teria aí espaço para mais vídeos, as lembranças que a gente tem dessa casa, né, as histórias que a gente pode contar. Eu separei uma das musiquinhas que a gente ouvia dessas histórias do Sapatinho Vermelho, né? Então, vê se você me ajuda aí na musiquinha do Sapatinho Vermelho, tá bom? Tá, vamos lá. Boa noite, boa noite, sapatinhos vermelhos, agora
vamos descansar, pois amanhã é outro dia e nós vamos passear. Boa noite, boa noite. Boa noite, sapatinhos vermelhos. Ai, que linda! Nossa, que coisa, gente! Ai, que lindo! Obrigada, Lívia. Valeu, viu? Aqueles Valeu participar com você dessas lembranças. Gostei muito. Eu que agradeço. Sucesso aí nesse projeto. Muito lindo. Muito bom. Te E amo. eu vou encerrando aqui e convidando quem quiser participar, contar suas histórias de família, se inscreva no canal, entre em contato conosco e será muito bem-vindo. Obrigada, viu, Joia? Obrigada, eu agradeço mesmo. Um beijo. Beijo.